Eu sei que muitas pacientes têm medo de fazer cirurgia plástica. É claro, pelo medo de complicações, pelo medo de dar alguma coisa errada, pelo medo de abrir a sua cirurgia ou até mesmo algo mais grave como o risco de morte, por exemplo. Sim, esse risco existe e a gente precisa conversar sobre ele. E é muito importante que você saiba que a sua cirurgia plástica pode sim ser muito segura, desde que sejam seguidos alguns critérios para que isso aconteça. Na cirurgia plástica, você precisa entender que é uma cirurgia de remodelamento corporal. Isso é um dos primeiros fatores para que a sua cirurgia seja segura. A cirurgia plástica não é uma cirurgia de emagrecimento. E é exatamente por isso que a gente não indica para pacientes obesos. Pacientes com sobrepeso demais, pacientes com obesidade, que têm um índice glicêmico mais aumentado, que estão com insulina elevada, esses pacientes podem sim ter um risco muito mais aumentado de várias complicações. Abrir a cirurgia, maior risco de necrose, maior risco de trombose e sim, até mesmo o risco de morte. E é exatamente por isso que alguns pacientes são até muitas vezes encaminhados para primeiro emagrecer na cirurgia plástica para somente depois fazer a sua cirurgia. Além disso, a gente consegue evitar alguns riscos escolhendo uma boa equipe, um cirurgião plástico de referência na sua cidade e também operando num hospital onde você tenha toda a segurança para o seu procedimento. É condição sine qua non que o hospital que você opere tenha uma unidade de terapia intensiva, uma UTI, para te receber em caso de qualquer urgência ou emergência. Claro, a gente espera nunca utilizar e graças a Deus eu nunca utilizei nenhum paciente meu. No entanto, é importante que ela esteja lá de sobreaviso para qualquer urgência ou emergência. A cirurgia plástica muitas vezes é uma cirurgia que envolve várias áreas corporais e é exatamente por isso que ela é um pouco mais agressiva. Muitas vezes a gente faz lipo no paciente desde o pescoço até o joelho, então a área de cirurgia é muito extensa. Por isso, o que a gente causa de trauma inflamatório no paciente é muito grande. E é exatamente por este motivo que o paciente precisa estar muito bem preparado no seu pré-operatório para que toda a sua jornada ao longo da cirurgia seja não só agradável, mas que ele tenha uma excelente recuperação e também um excelente resultado. Hoje em dia, a gente tem trabalhado cada vez mais o conceito de cirurgia plástica funcional, onde a gente não só prepara esse paciente para a cirurgia, avaliando todos os seus exames de forma funcional, como também a gente trabalha com esse paciente uma dieta anti-inflamatória. É exatamente isso. A gente sabe hoje em dia que alguns alimentos eles podem piorar o seu grau de inflamação. E é exatamente por isso que a gente vai retirar da dieta desse paciente alguns alimentos que causam mais inflamação e vai promover para esse paciente na dieta alguns alimentos que melhoram essa ação anti-inflamatória, através de uma consulta especializada com uma nutricionista focada justamente na sua cirurgia. Com isso, sem dúvida, os seus resultados vão ser muito melhores, mas principalmente a sua cirurgia também vai ter uma segurança muito maior, porque a gente vai ter a certeza que além da cirurgia que a gente está fazendo, você também está fazendo a sua parte, para que diminua o processo inflamatório como um todo. Além disso, para ter a certeza de que você vai realmente ter uma cirurgia segura do início ao fim, é importante que você siga todas as recomendações do seu médico. E é importante que durante a consulta seja explicado a você todos os riscos que você pode correr naquele momento, sejam eles de trombose, sejam eles de um sangramento maior ou até mesmo outros riscos. E que explique para você o que está sendo feito para evitar esses riscos. Por exemplo, no risco de trombose, é sempre importante que o paciente utilize durante a cirurgia as meias antitrombos. Também é importante que a gente utilize as botas pneumáticas, que fazem um massageamento durante todo o procedimento cirúrgico, como se você estivesse caminhando durante o procedimento. Isso porque o trombo normalmente se forma na região da panturrilha. E com essa bota pneumática, a gente consegue fazer uma massagem ao longo de todo o procedimento cirúrgico e também, muitas vezes, esse paciente vai com essa bota para o quarto, exatamente para simular o caminhar do paciente.
porque o fato do paciente ficar muito tempo deitado na maca e aquele sangue ficar muito tempo parado é que acaba promovendo a formação de coágulos. Além disso, em alguns casos, a gente também pode utilizar até mesmo alguns anticoagulantes para evitar a formação de trombos. No caso de uma lipoaspiração de grande porte, por exemplo, o seu cirurgião deve utilizar técnicas para diminuir o sangramento, isso para diminuir a exposição a você aos riscos de uma lipoaspiração, que é justamente um sangramento maior. Isso pode ser feito através de utilização de algumas tecnologias, como o Vaser, por exemplo, como o Vibrofit, por exemplo, além de você fazer uma infiltração maior de soro com adrenalina durante o procedimento da lipoaspiração. Isso também evita o maior sangramento. Dito tudo isso, eu só quero deixar o alerta para você de que sim, todos os procedimentos podem sim ter seus riscos, mas eles podem ser muito minimizados. E claro, o medo ele é típico de pessoas responsáveis, então é natural você temer. O que você não pode permitir é que esse medo te paralise e te impeça de chegar na sua melhor versão.